Estamos aqui para a nossa 16ª aula do nosso curso de Elementos de Geometria e Topologia para Físicos. E nessa aula de hoje nós vamos continuar a nossa apresentação dos elementos básicos da topologia, né? Em inglês ainda estamos naquela Point Set Topology, tá? Muito bem. Nós ouvimos falar sobre o que são conjuntos abertos, fechados, o que é uma topologia na aula anterior, tá bom? Agora nós vamos continuar aqui a discussão de uma série de questões, conceitos e definições básicas de topologia. Tá? Em particular, nós vamos dizer que qualquer conjunto aberto da nossa topologia, ao qual pertença um certo ponto P do nosso espaço topológico X, sempre é X tal, né? Vai ser uma vizinhança de P nesse espaço topológico. Então, vocês vão perceber que na aula de hoje nós teremos uma série de ilustrações. Essas ilustrações tendem a despertar a nossa intuição sobre os conceitos extremamente abstratos que nós vamos definir, mas nós precisamos estar sempre atentos ao seguinte fato: todo desenho remete a uma construção métrica, com distâncias, que remete a bolas abertas. Só que todas as nossas definições, construções e demonstrações têm que ser no sentido de teoria de conjuntos, tá bom, pessoal? Então, são inspirações, não mais do que isso. Então, vamos lá. Essa primeira figura desta aula, ela é mais complexa do que seria necessário para ilustrar o conceito de vizinhança, como eu acabei de ler aqui para vocês. Vamos lá. Temos aqui o espaço topológico X, tá? Desenhado aqui com esse contorno em vermelho. E esqueçam o que está em rosa neste primeiro momento. Observem apenas um ponto P, é um ponto do espaço topológico, e observem que nós temos um aberto aqui, que eu chamei de U1, que seria todo o conjunto dos pontos interiores a essa fronteira pontilhada. Sempre eu vou tentar representar um conjunto aberto com uma fronteira pontilhada, tá bom? Como esse ponto P é interior a esse conjunto aberto, U1, nós dizemos que U1 é uma vizinhança de P. Mas notem, muitas vezes, principalmente na nossa noção de espaços contínuos, né, da nossa experiência tridimensional ou quadridimensional do mundo físico, nós vamos ter infinitas vizinhanças. Então, por exemplo, o 2 também é uma vizinhança do ponto P. Eu coloquei aqui um segundo ponto Q para mostrar que o 2 também é uma vizinhança de Q, mas não o é o 1, ok? Tá? Muito bem. Há autores que chamam o 1 e o 2 nessa figura acima de vizinhanças abertas. Não fala somente vizinhança, pessoal. Tá? Tem gente que distingue o conceito de vizinhança e vizinhança aberta. Não será a nossa construção nesse curso. Para mim, vizinhança sempre será um aberto. Tá? Vejam bem. Então, um subconjunto como esse F, que está com essa fronteira aqui, ó, eu pus até uma fronteira esquisita para ele, certo? Sugerindo na nossa noção métrica que a gente poderia ter algo que parecia ser fechado, mas não é, podemos ter buracos aqui. Um subconjunto como esse F poderia ser chamado de vizinhança por outros autores. Para mim, não. Tá? Vamos lá. Nós vamos dizer que os pontos P e Q, ainda usando essa mesma figura, eles são próximos se existir alguma vizinhança que contenha ambos. No caso, a vizinhança U1 em verde não cumpre esse papel, mas o U2 cumpre, tá certo? Então, nós vamos dizer que dois pontos são próximos se existe algum aberto que contenha ambos. Uau, legal. Pessoal, notem que nós escolhemos os abertos que constituirão a topologia de um dado espaço topológico, certo? Tudo que precisamos fazer é satisfazer os axiomas de espaço topológico. Então, cuidado para não trazer intuições de que sempre vai existir um aberto porque você está vendo uma figura no R2. Não é assim. Tá? Então, pode existir ou não um aberto que contenha dois pontos. Isso vai ser essencial para a gente discutir critérios de separação e de distância, entre aspas. Como assim? Nós acabamos de dizer quando que dois pontos podem ser próximos, tá bom? E quando que a gente diz que dois pontos são distantes? Será que isso faz sentido? Na verdade, a ideia apropriada é perguntarmos se dois pontos são separáveis ou não, tá bom? E
Topologia pode ser bem complicada, tá? Existem vários casos que satisfazem os axiomas de espaço topológico, mas desafiam a nossa intuição da nossa vida física cotidiana, tá? Então, em particular, tem 3 requisitos, 3 axiomas de separação hierarquicamente construídos, né? O mais restrito deles implica o segundo, que implica o terceiro, tá? Que para a gente dizer se nós temos 2 pontos podendo ser considerados separáveis ou não, tá? Então essa aqui é a questão pertinente. Nós estamos interessados apenas no mais estrito desses critérios de separação, tá? Nós vamos estar interessados apenas nos espaços de Hausdorff, tá bom? Espaços de Hausdorff. O que são espaços de Hausdorff? São espaços topológicos em que qualquer par de pontos P e Q nessa figura que vivam no seu espaço topológico, qualquer par, possa ser separado no sentido de que exista um aberto que contém um dos pontos, mas não o outro, e vice-versa. Tudo bem? Repito, os abertos que vão existir ou não num dado espaço topológico depende da nossa construção. Isso aqui pode acontecer ou não. Isso é chocante. Eu lembro da primeira vez que eu li sobre espaços de Hausdorff, eu me perguntei, mas como que poderia ter um espaço que não fosse de Hausdorff? Como que eu não poderia separar 2 pontos distintos? É porque separação depende do que você chamou de conjunto aberto. E essa é uma construção abstrata. Então, existem construções de topologias em que você não teria uma construção como essa. Tá bom? Então, aí a abstração da topologia pode desafiar muito a nossa intuição geométrica. Mas, eu remeti os interessados à literatura. Você quer saber mais sobre axiomas de separação? Vá ler um livro de topologia ou me peça referências. Nós só vamos estar preocupados com o mais restrito critério de separação, que é o critério de Hausdorff, ilustrado aqui, tá bom? Então, notem, pessoal, tecnicamente falando, tenho que ter vizinhanças de quaisquer 2 pontos que sejam disjuntas, que não haja intersecção entre elas, tá? Vai ser com os espaços de Hausdorff que nós vamos construir nossas variedades diferenciáveis, tá? Então, aqui eu faço um comentário para a leitura de vocês, que a intuição geométrica nos engana demais se nós não tivermos Hausdorff. Hausdorff serve para reforçar, na verdade, para construir a nossa intuição geométrica de pontos separados, né, de pontos como objetos isolados, tá? Então, aqui eu coloco um exercício para vocês, tá? Mostre que qualquer ponto de um espaço de Hausdorff é um conjunto fechado, tá? Você vai dizer, mas isso é óbvio, um ponto isolado é fechado. Você está com a intuição métrica colocada demais dentro da sua consciência, tá? Você precisa invocar Hausdorff para dizer que um ponto de um espaço topológico necessariamente seja um conjunto fechado, tá? Pessoal, vocês precisam revisitar noções e exercícios de teoria de conjuntos, caso seja necessário, tá? Estou aqui à disposição de vocês para isso. Tentem fazer os exercícios, tá? Vamos continuar definindo outras noções. Essa aqui também vai parecer familiar. Eu vou dizer que o interior Y, com um índice 0 aqui em cima, o interior de um subconjunto Y, de um espaço topológico, ele será definido como sendo a união de todos os abertos contidos no subconjunto em questão. União de todos os abertos contidos nesse subconjunto. Eu afirmo aqui para vocês que o resultado será um aberto, tá? Isso não é surpresa, porque faz parte dos axiomas da topologia que uniões arbitrárias de abertos sejam abertos. Então, se eu estou dizendo que esse tal interior vai ser uma união de abertos, ok. Necessariamente ele será um aberto. Eu pus aqui, entre aspas, uma noção intuitiva. Eu chamei isso aqui de expande por dentro. Vamos ver uma figura? Embora tenha uma outra definição aqui, vamos olhar para essa figura aqui embaixo, tá bom? Onde eu vou ilustrar esse conceito do interior. Imagine que você tem o seu espaço topológico X e você tem um subconjunto Y. Pessoal, esse Y eu desenhei aqui sugerindo
com a nossa intuição geométrica, que fosse um subconjunto fechado, tá bom? Não precisaria ser, é um subconjunto arbitrário. Eu poderia ter chegado aqui nessa fronteira e ter pontilhado algumas partes, ou pontilhado ela toda. Mas eu quis colocar o estritamente fechado só para mostrar como o interior será aberto, para contrastar com o cara de fora, tá bom? Então, qual é a ideia? Imagine que você tem abertos. Pessoal, eu sempre estou imaginando o interior desses conjuntos aqui também, tá? Não é só a fronteira, tá? Então, imagina que você tem um aberto todo contido dentro de Y. E imagine outros abertos. Repara, um segundo aberto, ele não precisaria necessariamente conter o primeiro. Imagine todo aberto que couber aqui dentro de Y. Você vai fazer a união de todos. Você vai unindo, 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 e é como se você pudesse chegar em qualquer ponto que viva aqui dentro. Então, eu sugeri aqui, mantendo uma certa distância, para que a minha visualização não fosse prejudicada, que o meu interior do conjunto será um aberto, digamos assim, tão largo quanto possível, que contenha todos os pontos ali dentro. Tá? Nós vamos chamar os pontos aqui dentro de pontos interiores, embora eu tenha deixado essa definição por último. Tá bom? Então, estamos expandindo aqui dentro de Y com união de abertos contidos em Y. O resultado é um conjunto aberto, que seriam todos os pontos aqui dentro, eu chamei de interior. Tá? A figura ao lado, pessoal, expressa um certo de ideia ou conceito dual a esse. Aqui nós vamos estar definindo um outro conceito. Nós vamos estar chamando aqui o fecho, ou em inglês, closure, do conjunto Y, como sendo CL de Y, isso vem do closure. E aqui nós temos um problema de notação. Muitos textos representam esse novo conjunto, esse fecho do conjunto Y, com uma barra aqui em cima. E eu já usei, muitos autores usam a barra aqui em cima para o complemento de um conjunto. Então, não foi um erro meu, não. Simplesmente, eu não vou usar mais a barra como complemento de agora em diante. Eu só quis destacar aqui para vocês estarem cientes que na literatura vocês têm que tomar cuidado com o significado de uma barra em cima. Pode ser o complemento de um conjunto, pode ser o fecho. Tá bom? Eu, para complementos, vou usar uma outra anotação que eu introduzi na aula passada, que seria colocar YC como um índice aqui em cima. Tá bom? Quando eu puser a barra, será o fecho. Mas o que é o fecho? O fecho de um conjunto, olha a dualidade, né? Será a intersecção, e não mais união, de todos os fechados, não mais abertos, que contêm Y, e não que estão contidos em Y. Então, nós temos certeza que nós teremos um conjunto fechado, pois intersecções arbitrárias de fechados dão um conjunto fechado. E a ideia intuitiva que eu sugeri aqui é que eu contraio por fora, tá? Então, imagine que nós teríamos um conjunto Z, como esse aqui, e o Z aqui, o meu ponto de partida, ele é análogo do Y, aqui no caso do interior, tá? Mas agora o Z, ele seria arbitrário, mas eu quis desenhá-lo como se fosse um aberto, para mostrar que o seu fecho, que será construído vindo por fora dele, será um fechado, tá bom? Então, qual é a ideia? Tá vendo esses conjuntos com fronteiras sólidas aqui? Todos esses conjuntos contêm Z, que é o pontilhado. Imagina aqui a intersecção de todos eles, tá bom? Então, eu vou fazendo intersecção, 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 tá? Eliminando pontos de fora de Z que não vão participar do fecho, à medida que eu vou fazendo essa intersecção. Venho e aqui, claro que eu inventei um espaço que não necessariamente existe, mas por questões de visualização, eu quis dizer que o fecho do conjunto Z será um conjunto Z barra, ou CL de Z, que seria closure de Z, certo? Que é um conjunto de pontos tão próximos aqui de Z. Opa, não existe a ideia precisa de próximo com distância, hein? Mas é um conjunto fechado, formado pela intersecção de todos os fechados que contém Z. Pessoal, essas são ideias topológicas básicas, tá? O interior, que é um aberto, e o fecho, que é um fechado.
Analisem essas figuras com calma posteriormente. Tá? E aqui eu vou introduzir mais um conceito. Eu vou dizer que um certo subconjunto de um espaço topológico será denso naquele espaço topológico se o seu fecho coincide com o conjunto. Uau! Como é que é isso? Olha só, eu tenho um subconjunto, tipicamente um subconjunto próprio do meu espaço topológico. Só que esse subconjunto será denso no espaço topológico se esse novo objeto que eu chamei de fecho coincidir com o espaço. Como assim? Repare, pessoal, aqui a ideia é ilustrar a noção de fecho, tá? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo que a gente consegue trabalhar mais concretamente. Em que conseguimos trabalhar mais concretamente. Vejam só. Por exemplo, o conjunto dos racionais, ele é denso nos reais. Por quê? Porque qualquer vizinhança de um real contém racionais. Pessoal, aquela ideia ali de intersecção dos fechados, eu estou fazendo um pequeno salto aqui, tá? Eu vou estar chamando aqui os racionais de densos nos reais, mas eu não vou estar fazendo necessariamente, pelo menos não aqui, nessa apresentação, uma intersecção de todos os fechados, tá? Mas olha só. Imagina que você tem a reta real e você presta atenção num certo ponto P. Ora, se esse ponto P é real, ele poderia ser racional ou ele poderia ser irracional. Ele pertenceria aqui, ó, ao conjunto dos irracionais, né? É o complemento de Q. Eu poderia ter escrito aqui Q complementar, tá? E aí, no nosso sentido métrico usual, imagine uma vizinhança delimitada por uma tolerância epsilon. Então, a gente marca aqui um intervalo, P menos epsilon, P mais epsilon, certo? Aí, eu faço uma alegação aqui, uma proposição. Para qualquer ponto que você pegue na reta real, seja ele racional ou irracional, não importa, e para qualquer epsilon que você tome, tá? Sempre existirá um racional dentro daquela vizinhança. Sempre existirá um irracional, que eu chamei de Q aqui, Q pequeno, dentro daquela vizinhança. Tá? Então, nesse sentido, os racionais são densos nos reais. Não interessa qual seja o real que você pegue, se você considerar um aberto em torno dele, vai ter um invasor, vai ter um racional lá. Mesmo que o seu P seja irracional. Tá? Então, notem, eu não consigo fazer a construção perfeita aqui, mas essas ideias ilustram a noção de fecho. O conjunto dos racionais, pessoal, a gente não consegue nem desenhar. É uma nuvem pulverizada de pontos distribuída na reta real que não pega nenhum irracional. Mas, em algum sentido, eles chegam tão perto quanto é possível. Tá? Isso é o que denso quer dizer. Vamos falar mais sobre essa ideia de chegar tão perto quanto possível. Tá? Mais uma definição. É um monte de definições que nos assombra nesse começo de topologia, pessoal. São ideias parecidas, mas distintas entre si. Então, vamos lá. Muitas vezes, com um bom professor de cálculo, você estuda o que é um ponto de acumulação. Só que a gente vai estar falando aqui no contexto topológico geral. Um ponto P de um espaço topológico será um ponto de acumulação de um certo subconjunto Y, se toda vizinhança de P contiver pontos de Y distintos do próprio P. Como é que é isso? Olha só, nós temos três atores na brincadeira. Nós temos o espaço topológico X, nós temos um subconjunto Y, e nós temos um ponto P que pertence a X. Ele não precisa pertencer a Y. Só que nós vamos dizer que o P será, estamos dando condições para que o P seja chamado de um ponto de acumulação de Y. P poderá ser um ponto de acumulação de Y se pertencer a Y ou não. Tá bom? Precisamos ver um exemplo para deixar essa ideia mais próxima. Deixa eu só introduzir aqui mais uma notação. Essa não é tão universal, tá? Mas nós vamos chamar aqui de Y' o conjunto derivado de Y. A gente tem um nome, eu não pus aqui nas notas, estou apenas falando agora.
é o conjunto derivado de y, que é o conjunto dos pontos de acumulação do conjunto y. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo e nossas vizinhanças coincidirão com nossa intuição geométrica. Vamos ver um exemplo na reta real, tá bom? Olhem só. Está aqui a reta real e em vermelho eu destaquei os pontos de um certo subconjunto da reta real. Pessoal, a reta real, com todos os abertos definidas, né, conjuntos abertos no sentido de conter intervalos abertos, a noção de intervalo aberto gera uma topologia na reta real, tá bom? Então, meu espaço topológico é a reta real. Xão seria o meu espaço topológico. O meu conjunto Y, eu escolhi arbitrariamente como sendo a união desses pontos em vermelho aqui. Então, notem que, formalmente, o meu Y é a união deste intervalo AB. Notem que é aberto em A e fechado em B. União com um ponto isolado C. Tá bom? Eu faço uma alegação aqui para vocês, que vocês vão poder conferir por inspeção visual. Eu digo que o conjunto derivado de y, ou seja, o conjunto dos seus pontos de acumulação, é o intervalo fechado AB apenas. Então, quais são os fatos chocantes aqui? O ponto A, ele não pertence a y. Ele não pertence, ó. Tá aberto, eu pus bola aberta. Mas ele pertence ao conjunto derivado. Ele é um ponto de acumulação. Por quê? Deixa eu relembrar a própria definição, que eu mencionei rapidamente ali. Toda vizinhança deste ponto contém pontos de y distintos dele próprio. Ora, aqui tem que ser distinto dele próprio mesmo, porque ele próprio não pertence a y. Mas notem que para qualquer epsilon, se a gente fizesse aqui a menos epsilon e a mais epsilon, uau! Essa extensão até A mais epsilon, para todo epsilon positivo, eu vou estar pegando pontos do meu conjunto Y. Toda vizinhança aberta conterá pontos do conjunto sob questão diferentes do próprio ponto de acumulação em estudo. Então, A é um ponto de acumulação, mesmo que ele não pertença ao conjunto. Tá bom? Aí vai ser fácil vocês imaginarem que qualquer ponto aqui no interior desse intervalo, para qualquer epsilon conveniente, eu também pego pontos. Então, todos esses pontos interiores a esse intervalo aqui também serão de acumulação. A extremidade B, né, claro que é um ponto que pertence já ao conjunto, mas não é isso que importa. O que importa é que uma vizinhança aberta em torno dele, principalmente aqui no caso do lado esquerdo, conterá pontos de Y. Notem que tem que ser distintos dele próprio. Essa história de distinto dele próprio é que faz com que o ponto C seja um ponto do conjunto Y, mas ele não é um ponto de acumulação do próprio conjunto em que ele vive. Porque existem vizinhanças suficientemente pequenas que não contêm pontos de Y além dele próprio. Notem, não importa a possibilidade de fazer uma vizinhança enorme que pegasse aqui. Precisa ser para toda. O conceito de ponto de acumulação é que toda vizinhança, no caso aqui não importa quão pequena fosse, deveria conter pontos de Y distintos do próprio ponto em questão. Isso não vale para C. Então, o ponto C pertence a Y, mas não pertence ao seu conjunto derivado. Não é um ponto de acumulação. Tá? Notem, neste caso aqui, pessoal, o fecho, no sentido de ser intersecção de todos os fechados que contém Y, será a união de Y com Y'. Notem que Y e Y' não são idênticos. Acabamos de ilustrar isso aqui em cima. E aqui eu faço essa alegação que vai ser um exercício para vocês. Eu quero que vocês imaginem todos os conjuntos fechados, intervalos fechados, que pudessem conter todo o conjunto Y, e imaginem o que é comum a todos eles. O que estaria na intersecção de todos esses fechados. Vocês vão perceber que vai ser exatamente a união de Y com o seu conjunto derivado. Tá? Ou seja, teríamos que pôr o ponto C também aqui para o fecho, tá?
O fecho é o que vocês estão vendo aqui em vermelho, mais o ponto A, que surgiria dessa união. Então, isso vai ser um exercício para vocês. Notem que a definição de fecho é intersecção dos fechados que contém o conjunto. E vocês vão trabalhar aí para mostrar que ele formalmente será a união do conjunto em questão com o conjunto dos seus pontos de acumulação. É muito parecido esse exercício, o próximo exercício. Eu também quero que vocês mostrem que um conjunto será fechado se e somente se ele contém todos os seus pontos de acumulação. Tá bom? Um conjunto será fechado se e somente se ele contém todos os seus pontos de acumulação. Então, notem que um conjunto será fechado se e somente se ele for igual ao seu fecho. Fecho, fechado, tem tudo a ver, tá certo? Então, são exercícios importantes e difíceis para quem não está acostumado a trabalhar com teoria de conjuntos. Mas, ao mesmo tempo, são clássicos, tá? Bom, estamos falando de toda essa ideia de aproximação, vizinhança, separação, ponto de acumulação. Tem mais um conceito que tem a ver com isso, que é o conceito de convergência. Conceito de convergência. Pessoal, nós conseguimos falar em convergência mesmo sem termos distância, pensando em teoria de conjuntos. Então, vamos lá. Em um espaço topológico X, uma sequência de pontos de X, aqui é uma sequência, pessoal, é um conjunto enumerável, né, para n de 1 ou de 0, indo a infinito, e todos os pontos vivem no espaço topológico. Nós diremos que a sequência será convergente a um certo ponto P do espaço topológico se... Qual é o critério de convergência? Se para qualquer vizinhança U do ponto P, para qualquer vizinhança que eu imagine, existir um ponto a partir do qual a sequência entra na vizinhança. Então, tem que existir um certo número natural, n, tal que, nzão maiúsculo, tal que se o nzinho for maior do que o nzão, todos os elementos da sequência estarão dentro da vizinhança. Então, vamos ver isso com uma figura, tá bom? Aqui está o meu espaço topológico xão. Eu tenho aqui a minha sequência, xn, e precisa haver um certo ponto na sequência a partir do qual eu entro numa certa vizinhança e dela não saio mais. E isso tem que valer para qualquer vizinhança U. Então, no caso, eu desenhei uma certa vizinhança U aqui em rosa, só para ilustrar, e, hipoteticamente, eu poderia entrar nessa região e sair. Pessoal, isso aqui não caracteriza convergência. Eu preciso ter, na verdade, um ponto, ó, xnzão, a partir do qual, aí eu peguei o próximo termo aqui da sequência, xnzão mais um, a partir do qual eu sempre estarei dentro da vizinhança de P. Só que isso não vale só para uma vizinhança larga como essa que eu desenhei. Eu poderia ter feito uma outra vizinhança muito mais justa. E tem que valer a mesma coisa. Uma hora eu entro, uma hora eu invado a vizinhança e nunca mais saio. Para qualquer vizinhança. Tá? Então, notem que é uma noção envolvendo puramente teoria de conjuntos, sequência, não tem distância, mas eu tenho uma noção de aberto sendo invadido. Abertos que contêm P, vizinhanças de P, toda e qualquer vizinhança deve ser invadida por uma sequência que convirja a P. Só se isso acontecer, nós diremos que há convergência. Não é todo livro que faz isso nesse momento, mas aqui eu vou tomar a liberdade poética de dizer que se a sequência converge, nós vamos representar isso aqui dessa forma. Existe um limite para uma sequência num espaço topológico. Pessoal, não tem epsilon, não tem delta aqui, tá? Embora haja um nzão. Vamos lá. E aqui eu coloco um teorema legal aqui pra gente, tá? Se eu tiver um subconjunto fechado do meu espaço topológico X, ó, chamando F, fechado, se eu tiver uma sequência convergente a um ponto P, e essa sequência convergente é formada por elementos todos presentes no fechado, o limite tem que estar no fechado também. Eu fui um pouco mais críptico
no enunciado desse teorema aqui, para ser um pouco mais conciso mesmo, né? Em outros momentos eu estou sendo mais, digamos assim, verbose, né? Em inglês, com muitas palavras. Mas a ideia aqui é, eu tenho um subconjunto fechado. Se houver uma sequência convergente a um ponto, e a sequência vive no fechado, o limite tem que estar no fechado também. Tem que estar ali dentro, digamos assim, tá? Aqui eu ponho essa demonstração, só para a gente mostrar que a gente pode fazer algo um pouquinho mais pesadinho. É uma demonstração por absurdo. Imagine que o ponto P não pertence ao nosso fechado. Tá bom? Imagina que existe um limite, mas o limite P não está no fechado. Nós vamos ter que chegar numa contradição, e quando chegarmos na contradição, nós veremos que P pertencerá ao fechado. Tá? Ora, mas a minha hipótese de absurdo é P não pertence ao fechado. Se ele não pertence ao fechado, então ele não é um ponto de acumulação do fechado. Ele não é um ponto de acumulação do fechado. Porque, como vocês vão mostrar, conjuntos fechados são aqueles que coincidem com o seu fecho, né? Ou teriam seus pontos de acumulação. Tá? Se o meu eventual limite não for um ponto de acumulação, então isso quer dizer que existe uma vizinhança desse ponto, eu a chamei de UP, certo? Existe uma vizinhança que não contém pontos do conjunto. Ora, não é isso que eu digo? Ponto de acumulação é tal que qualquer vizinhança em torno desse ponto invade o conjunto em questão. Se eu não sou ponto de acumulação, quer dizer que eu tenho alguma vizinhança que não invade o conjunto. Então, eu tenho que ter uma vizinhança OP cuja intersecção com o conjunto seja vazia. Ora, mas se eu tenho uma vizinhança que não será invadida pela sequência, porque eu não vou ter intersecção com F, então a sequência não converge. Mas eu parti do princípio que a sequência convergia e que tinha um limite, que é o limite P. Eu parti de uma hipótese que, estando esse cara fora do conjunto fechado, a sequência convergia. E eu cheguei à conclusão que ela não converge. Isso é um absurdo, tá? Não houve nenhum erro lógico, houve apenas uma hipótese inadequada no princípio, que era a hipótese de absurdo. Chegamos nesse absurdo, então o ponto P precisa pertencer ao fechado. Tá bom? Sequências convergentes que vivem em fechados convergentes, então seu limite tem que estar no fechado. Tá? Notem, pessoal, essa ideia de ponto de acumulação ela é absolutamente essencial, porque informalmente a gente pode dizer que um conjunto X tem uma topologia, tá? A gente só constrói topologias para que faça sentido, para que seja razoável a gente perguntar se algum ponto do nosso espaço topológico é ponto de acumulação de algum subconjunto. Um ponto de acumulação é uma ideia muito, muito, muito importante aqui em topologia. Tudo isso é muito abstrato, tudo isso exige muita reflexão posterior de quem nunca viu. Tá? Aí aqui só estava faltando para mim uma formalização do conceito de ponto interior. Notem que a gente ficou muito próximo dos fechados, né? Depois que eu defini interior e fecho, aí eu fui explorar uma série de propriedades, né? Dizer que um conjunto é fechado, se ele coincide com o seu fecho, a gente estava falando de distância, aproximação, pontos de acumulação. Eu só quis complementar aqui que a nossa ideia de ponto interior, que vem da geometria, do cálculo 2, está mantida aqui, tá? Olha só, finalmente, como o interior y0 de um certo conjunto é uma união de abertos contidos em y, isso quer dizer que qualquer ponto que pertença a essa união, certo? Ele pertenceu a pelo menos algum dos abertos, tá? E essa é a nossa noção de ponto interior. Pontos interiores de um conjunto admitem vizinhanças, ou seja, abertos, contidos no conjunto. Então, está aqui uma figurinha clássica. Desenhamos esse aberto como se fosse uma bola aberta, no sentido geométrico, mas a afirmação é válida num sentido de teoria de conjuntos em geral. Tá bom? Reparem. Ponto P, se ele pertence ao interior, quer dizer que ele pertence a uma união dos abertos aqui dentro. Se ele pertence à união dos abertos ali dentro, quer dizer que ele pertence a pelo menos um aberto ali dos caras que participaram da união. Então, esse cara, pelo menos esse cara, então essa vizinhança aberta é uma vizinhança aberta contida em Y e que contém P.
Tá? Então, a gente recupera aqui a nossa noção de que pontos interiores são aqueles que admitem vizinhanças contidas no próprio conjunto Y, ao qual nós dizemos que o ponto P é interior. Essa aula passa muito rapidamente numa leitura como essa para conceitos extremamente sutis e abstratos, tá? Então, esse é o fim da aula, vamos trabalhar depois para eliminar as dúvidas que certamente surgirão. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.